estamos aqui nessa tarde para falar de um assunto muito relevante e que a igreja não poderia se omitir de falar. Estou aqui hoje com a Lu, que é a nossa psicóloga, com o doutor Joaquim, que é o nosso advogado, né? São membros da nossa igreja que colocam a vida à disposição para servir e trazer informação para a sociedade, para as pessoas que estão nos assistindo agora, que é tão necessário, né? Nós vamos falar de um tema muito delicado e eu, como educadora, eu fico muito sensibilizada sempre quando eu toco nesse assunto, porque já vi de perto essa situação e dificilmente as pessoas ainda não viram ou não souberam. É um assunto que está relacionado a todas as casas e todas a gente é muito isso, esse momento de banho, onde a gente viu que a Agência Brasil ela soltou, tem soltado, ontem, dia 1º/6, ela soltou uma outra pesquisa falando sobre a violência doméstica e esse avanço no período de pandemia, de quarentena. Quais são as suas visões desse tempo, para esse tema? Como é que vocês têm encarado essa situação da violência doméstica? Joaquim como advogado e Lu como psicóloga. Sim. Então, esse é um problema real, não só de pandemia, mas temos visto, né, grandes aumentos, os números foram lá em cima. Você ficar ali fechado com o seu abusador, né, isso propicia muito, né, esse avanço dos casos. O que, infelizmente, ajuda a alavancar esses números é que as mulheres não denunciam. Não existe, né, as ferramentas, mas o medo ainda é muito maior sobre tal situação. Existe muito o pensamento, né? Se eu fizer a forma com que eu me trato é a forma com que eu permito que os outros me tratem. Então, uma mulher, quando ela se cala e permite, já que a violência contra a mulher é só a violência física, a violência psicológica, a violência sexual. Então, assim, quando você se cala e permite uma pequena violência, ela nunca tende a sumir. Não, foi só essa vez. Pronto, acabou. Não. Foi uma vez, depois de um tempo vai ser 2 vezes pior, infelizmente. Hoje, em épocas de pandemia, por estarmos então isolados, aumentou o quê? O consumo de álcool, o consumo de drogas dentro de casa. E com isso aumentou a violência doméstica. Qual a sua visão, Joaquim? É que, historicamente, nós somos um país que, infelizmente, onde muitas mulheres sofrem violência. A verdade é essa. E até por uma questão lógica, no momento onde as mulheres estão... e essa violência que elas sofrem normalmente vem, né, de familiares ou de pessoas próximas.
E quando nós estamos num momento onde as pessoas estão próximas a essas pessoas que normalmente são os violentadores, é natural que esses números aumentem. Natural no sentido de, se há o abuso anterior, no momento desse, obviamente, ele vai crescer. Não que a conduta seja natural. Meu convite para você agora, para você compartilhar esse vídeo, porque a gente vai tratar de temas e tentar trazer luz à vida de muitas mulheres. Então compartilhe na tua página, divulga aí, vai que você tem um amigo que está passando por uma situação de violência doméstica e talvez por vergonha ela não queira compartilhar isso, mas às vezes vendo, a gente debatendo, a gente trazendo luz sobre esse tema, aumente e esse medo de ir até a delegacia, de dar parte, caia, né? Que essa mulher possa encontrar na nossa igreja uma rede de apoio, né? Que a gente possa formar essa rede de apoio. Então, se você tem ou conhece, ou mesmo que desconheça, compartilhe na tua página essa live que a gente está aqui produzindo com o maior carinho, no intuito de abençoar a vida das pessoas, né? Historicamente, a violência contra a mulher, ela vem de séculos, né? Eu vou aqui falar um pouquinho como teóloga, começa lá da Bíblia, né? Lá de Eva. Eu acredito que a primeira ação machista que a gente tenha tido foi do próprio Adão, quando ele disse, essa mulher que tu me deste. Quando Deus foi perguntar a ele acerca do pecado, né? Por que ele estava escondido. E ele simplesmente proferiu essa frase. Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele menosprezou a mulher e a função dele de administrar o lar, né, que Deus tinha deixado. Então, a partir de Eva, né, historicamente, a mulher não tem voz, a mulher não tem fala, a mulher não tem direito, a mulher não era nem contada. Né? E para a gente elucidar, tem pouco tempo que a mulher exerce direito de voto, direito. Né? Antes a gente era convidada a votar, né, em mais ou menos 1934, depois, se eu não me engano, 1965, deixa eu ver que eu anotei aqui direitinho para falar corretamente. 1946, 1932, o voto era liberado, mas era um convite às mulheres, né, depois de um processo, né, de libertação da mulher. Aí a gente entra um pouquinho no feminismo saudável, que é o que eu digo que é o saudável, porque é aquele que historicamente trouxe visibilidade para a mulher de uma forma como indivíduo. Né? Então, depois da Segunda Guerra, as mulheres se viram viúvas, precisando sair para trabalho. E aí começa a história da vitória, né? Dessa conquista, porque eu creio que é uma conquista, ainda pequena, mas é uma conquista feminina, que nós tivemos de ser encarado como indivíduo, como um ser pensante, como um ser consumidor, como um ser que gere a sua casa muitas vezes. Então, a partir da Segunda Guerra, quando as mulheres precisaram sair para trabalhar, e aí elas se viram num direito muito sendo oprimidas, e aí começou esse processo de luta. Né? E até chegar no Brasil, em 1932, a gente já teve direito ao voto, fomos convidadas. Em 1946, o voto passou a ser obrigatório, ou seja, toda mulher foi reconhecida como uma cidadã brasileira capaz, né, de ter discernimento para poder votar. Isso é muito de mulher para mulher, é uma coisa absurda a gente se ver com esse pensamento, né, de se enxergar dessa maneira, de ver que, como assim, a gente não tinha cérebro até 1946, a ponto de que nós não pudéssemos votar. Então a violência contra a mulher, ela é histórica, né? E a gente não tem a pretensão, e eu acho que sonhar muito com o fim dela agora. Mas a gente precisa falar sobre, né? E a igreja precisa ser isso. Jesus Cristo, ele derrubou toda essa história de Eva, quando Deus permitiu que ele viesse ao mundo através de uma mulher, quando foi uma mulher que relatou a sua ressurreição, quando muitos milagres aconteceram através de mulheres, e as histórias desses milagres foram de restauração de vida de mulheres. Então, assim, existe o que, biblicamente falando, né, falando assim na parte da igreja, existe muito aquilo que Deus fala sobre a mulher,
e que poucos querem enxergar, porque em nenhum momento Deus atribuiu à mulher um lugar em segundo plano. Pelo contrário, nós somos ajudadores dos nossos maridos, nós sabemos a nossa função dentro do nosso casamento, dentro da sociedade, mas existe também uma interpretação muito machista em relação ao que Deus diz sobre a mulher e também uma interpretação machista do ser feminino, né, durante a história. Porque o homem, ele na ideia de se sobrepor à mulher, ele acha que ele tem direitos maiores do que a mulher, ele não sabe expressar a dor, a frustração dele, então ele olha para aquela mulher como objeto e acaba soltando toda a sua raiva, toda a sua frustração, toda a sua tristeza, o que não é direito de fazer, né? E então a gente está sempre sendo subjugado, seja na nossa inteligência, seja através do salário, seja através da comparação que tem entre profissões de homens e mulheres exercendo a mesma função, seja até um preconceito de uma mãe precisar levar um filho para trabalhar e ter seu filho morto. E a gente vê no Facebook várias pessoas condenando a ação da mãe levar a criança para trabalhar. Onde está o pai dessa criança? Sabe? Mas a mulher, ela é muito... nós temos uma carga muito maior, né? Infelizmente. Por quê? Porque nós quisemos nos colocar de igual para igual, né? Sendo que somos tão capazes quanto eles. Mas o homem, de certa forma, ele, com esse seu pensamento arcaico, machista, não, a mulher, ela tem uma função. Isso é desde lá das pedras, né? O que era a função do homem? Sair e caçar. A mulher tinha que ficar o quê? Na caverna cuidando das crias e preparando o alimento que o homem trazia. Então, isso, se você for parar para pensar, não mudou muita coisa. Mas como nós, sabendo do nosso valor, sabendo da nossa capacidade, não, espera aí, eu também quero sair, eu também quero ir à caça. Quando você se coloca nessa posição, você não é tirado de você essa outra parte. Não. Então você fica o quê? Sempre com os dois cargos. A de mulher mãe, cuidadora do lar, e a da mulher chefe, que sai e vai cuidar. E ver essas duas formas de ser mulher, não dá jeito que a sociedade nos chicotar tanto. Sim. Né? Aí o marido já não é satisfeito, porque não sobra tanto tempo. Aí vem os pré-julgamentos, os pré-conceitos, né? E a mulher acaba que, não, porque foi uma escolha minha, eu aceito tudo que vem. Eu aceito tudo que vem desse marido, dessa sociedade e desse mundo, eu aceito. Joaquim, quais são a violência? Porque a gente fala sobre violência doméstica, violência contra a mulher, e quais são exatamente as violências contra a mulher que a legislação ela condena? Eu acho que uma coisa interessante, eu sei que todo mundo aqui já ouviu falar sobre a Lei Maria da Penha, mas uma coisa que eu acho que é muito importante que todo mundo entenda é qual é a grande alteração e qual é a grande mudança que essa lei proporcionou. Antes mesmo dela, antes mesmo dessa lei, obviamente já existiam crimes onde mulheres eram vítimas, seja a lesão corporal, o crime de estupro ou homicídio, todos esses crimes, obviamente a mulher é vítima, poderia ser vítima. Mas a grande diferencial é que com o advento dessa lei, ela trouxe vários outros mecanismos à disposição da mulher que não tem, obviamente, à disposição de outros indivíduos. Por quê?
entendeu-se que nesses casos, especialmente onde há violência doméstica, percebeu que para que uma mulher tenha condições de denunciar, para que uma mulher tenha condição de levar essa denúncia, ou melhor dizendo, tecnicamente dizendo, essa representação até o final, ela precisa sim ter à sua disposição outros meios, e o Estado deveria proporcionar isso para ela, senão nunca haveria a punição do seu agressor. Porque, obviamente, por todo esse histórico da formação muito patriarcal, de dependência feminina a uma figura masculina, seja o pai, depois o marido, obviamente a mulher ainda continuava extremamente dependente do marido. Então era preciso colocar à disposição dela mecanismos para que ela tivesse condição de denunciar. E esse é o grande benefício da Lei Maria da Penha. E obviamente, como você me perguntou, quais seriam as violências que a mulher pode sofrer? Toda aquela violência, seja ela uma ação, uma omissão, baseada no gênero, ou seja, porque ela é mulher, cometida por um indivíduo com quem ela tem algum grau de parentesco, ou que de alguma maneira ela resida ou coabite junto no mesmo espaço, e que essa violência, seja ela psicológica, mental, patrimonial e física, sexual, obviamente, nós vamos encontrar, a depender da violência sofrida, algum mecanismo legal para auxiliar essa mulher. Obviamente, as violências físicas, sexuais, elas têm sim uma resposta penal a elas. Existem crimes quando isso acontece, quando um homem ou até mesmo uma mulher, isso não importa, comete contra uma mulher algum tipo de violência física ou sexual e patrimonial, a depender dos casos, obviamente há uma resposta penal. Mas fora disso, quando há uma violência em outro sentido, seja a moral, a psicológica, há outros mecanismos, seja de natureza civil, indenizatória, ou até mesmo a busca e é colocado à disposição da mulher alguns mecanismos de ajuda psicológica que estão à disposição dela. Aí, a depender da violência, a lei traz uma possibilidade de ajuda àquela mulher. Porque a gente vê muita dificuldade, a gente se fala muito nesse aumento da violência, mas quando você vai para a prática, você vê muita dificuldade desse acesso. Né? Muitas vezes a mulher tem a dificuldade até de chegar a uma delegacia da mulher, né? E ser acolhida, se sentir acolhida. Acho que essa é talvez a palavra. O que você acha que falta ainda no meio judicial, e você que precisa, né, dentro da sua função, estar numa delegacia, eventualmente, o que você acha que falta para essas mulheres realmente se sentirem acolhidas nesse lugar que elas têm direito de estar? O que eu tinha dito sobre a Lei Maria da Penha, justamente desses mecanismos novos que ela colocou à disposição, um deles foi que até essa lei não existia a obrigação da existência de uma delegacia própria, especializada no atendimento à mulher. E como essa lei, infelizmente, não é o caso de todos os lugares no país, mas a gente tem visto o nascimento dessas delegacias que, para além da facilidade no sentido de identificação, é muito fácil que a mulher entenda que é lá o local onde ela deve procurar, as pessoas que ali trabalham passam a receber um treinamento diferenciado justamente para o atendimento das vítimas. A Lei Maria da Penha, uma reforma até certamente atual, ela impôs, inclusive, o que, para mim, não necessariamente eu considero como o mais positivo, mas ela chega a definir, por exemplo, que as delegacias de mulheres devem tentar colocar à disposição outras mulheres, policiais, à disposição até para que isso aconteça com maior facilidade,
aparentemente sobre a justificativa de que a mulher teria então uma condição de prestar uma queixa, de um depoimento. Eu até entendo, porque em alguns casos realmente se trata de situações muito íntimas, colocar isso para outra mulher. Eu não sou tão a favor, porque eu acho que nós homens também devemos ser ensinados a como lidar com uma mulher, seja numa situação de violência ou em todos os sentidos. Eu acho que a gente também tem que estar preparado para ser um acolhedor e não necessariamente figurar sempre como um agressor. Mas a lei coloca esses dispositivos, como a criação da lei, de um juizado próprio para o julgamento e análise de medidas protetivas e do próprio crime, de todo um sistema que, embora não tenha chegado a todas as comarcas, que tenha em todas as cidades, mas que aos poucos vai sendo formado, que até essa lei sequer pensava-se em criar isso. Né? Então, aos poucos, o simples fato da existência desses locais vai trazendo a possibilidade de que mulheres se sintam à vontade de procurar um local onde elas sabem que vão receber uma assistência adequada. Isso que você falou do homem também se colocar nesse papel de protetor, né? Estar nessa rede de proteção, também é uma nova visão, né? Porque as delegacias das mulheres foram criadas em 1985, né? A primeira foi implantada no Brasil com um projeto piloto de ser esse lugar de acolhimento para a mulher. Porém, eram atendidas, as mulheres inicialmente não tinham essa sensibilidade de entender a necessidade da mulher estar com outra mulher. E numa busca de atender a mulher, colocaram-se homens. E os homens de 1985 já não são esses homens que pensam dessa maneira. Então, na verdade, a criação em 1985, a meu ver, foi um desserviço, né, até chegar 2006, com a implementação da Lei Maria da Penha, e trazer essa nova visão. Porque não é todo homem que está predisposto a entender. Né? Não é todo homem que está predisposto a desestruturar sua estrutura patriarcal, a ter empatia. Não é todo homem que... porque o homem ele foi criado dessa maneira. Né? Existe também uma cultura dentro da violência da mulher, que eu sempre me questionei, que nós mulheres é que formamos homens. O que acontece na nossa educação, que a gente não consegue instruir um menino a respeitar uma menina como ela merece. Né? E aí, para dentro do aprisco, para dentro das igrejas, as mães cristãs precisam rever isso, pensar isso. Como eu estou criando meu filho? Né? Porque a palavra de Deus ela te dá uma base de como ser. Mas será que a gente consegue instruir? Porque em determinado momento esse homem vai crescer, vai se tornar um indivíduo que vai seguir pelas próprias pernas. Né? E não é culpa da mulher. Mas será que a gente consegue minimamente tentar passar para que de alguma forma essa criança, quando cresça, ela possa, esse menino, né, esse homem, quando cresça, se lembre de alguma maneira e seja um motivo de impedimento para uma violência, sabe? Não é culpa nossa, não estou aqui trazendo mais uma culpa para a gente. Mas é uma coisa que eu sempre me questionei, nós é que formamos. Será que a gente, nem dentro da nossa casa, na nossa criação, a gente consegue trazer uma educação para os nossos meninos de forma que eles possam parecer assim, com o seu pensamento, esse pensamento de eu preciso defender também a minha mãe, sabe? Eu preciso defender a minha irmã, eu preciso dar voz a ela. As agressões psicológicas eu acho que são ainda piores e não tem estatísticas sobre elas no sentido de denúncias em comparação à física. Elas configuram um crime. Pois é. Então, obviamente, não há uma maneira de se computá-la, né? Porque quando há o crime, você computa por número de ocorrências, processos. Faz um ML, faz um corpo de delito, você tem provas físicas, né? E as emocionais? Não tem como provar, né? Aí sobra para quem? Para a mulher que é surtada. Sempre é assim, essa mulher que é surtada, essa ela que tem o problema,
Mas você não vê o que que causa tudo isso. A minha mulher, ela é aquele tipo que só fica isolada, só fica em casa, não quer saber de nada. É uma antissocial. Aí vem cá, por que ela é antissocial? O que você faz para que ela se torne isso? Porque nem sempre ela foi assim. E é preciso que a gente tenha esse olhar sensível. Chegou uma irmã na igreja, que antes ela chegava toda falante, cumprimentava, de repente a irmã está isolada, não demonstra mais aquela alegria de viver. O que está acontecendo? Vamos parar um pouquinho e ter esse olhar mais sensível, porque a gente dá sinal. Pode ser que eu não denuncie, mas eu dou sinal a todo tempo que eu estou sofrendo uma violência. Quais são esses sinais, Lu? Que a gente pode... Porque, assim, tecnicamente, né, é muito difícil da gente observar, porque o mundo gira numa correria só. E cada vez mais individualistas a gente está. Né? Se eu sei que eu e meu marido tá bem, é difícil não enxergar o entorno. Né? A gente precisa tornar a ser sensível de alguma forma, né? Uns aos outros que Jesus prega, é muito isso. Eu tenho mania de perguntar às pessoas: e aí, Flor, tá tudo bem? Às vezes as pessoas... André, você sempre pergunta se tá tudo bem. Eu tô perguntando de verdade se tá tudo bem. Tá tudo bem com você? Mas a gente não costuma responder essa pergunta com verdade. Eu tô bem. A primeira coisa que a pessoa fala é: eu tô bem. Mas e aí, como é que eu consigo, sabe? Porque você às vezes nota distância, às vezes você nota frieza, uma frieza não comum, mas como a gente pode efetivamente identificar e correr o risco de não errar muito, né? Porque as impressões também podem... Mas esse risco não corre muito, porque a gente até pergunta, né? E aí, você tá bem? Aí a pessoa fala: não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas às vezes está lá na cama, está em depressão, acabou de sofrer uma agressão e não expressa, não consegue verbalizar. Sim, esses sinais começam com o isolamento. A pessoa se isola mesmo, sabe? Antes era uma pessoa que chegava toda comunicativa, social. Aí ela começa a estar menos comunicativa, mais isolada. Quando você percebe que uma pessoa está desiludida, cheia de desesperança, ela não tem mais aquele olhar para o futuro, ela já não olha mais o futuro com brilho nos olhos, não enche mais os olhos dela, olhar. A pessoa está triste. Muito importante a gente observar o abuso de álcool ou droga. Mas na igreja não tem. Tem sim. Lá é uma coisa, cá é outra. Então tem. Começar a observar isso. Observa, era magrinha, tá mais magrinha ainda. O que está acontecendo? Era magrinha, de repente está só ficando gorda. O que está acontecendo? Então isso tudo são sinais. E mais um monte deles aí, né? Os próprios físicos sim, também, né? Sim, começou a andar com roupa só, tampar tudo. Não deixa só o rosto de fora. Por quê? Não dá certo. Confusão mental. Confusão de pensamentos. Não consegue colocar um pensamento em ordem. Por quê? Porque a agressão faz isso. A sua mente fica tão... Você fica só pensando naquilo. Nossa, será que eu vou chegar em casa e ele vai fazer de novo? Você fica tão apavorada, seu pensamento fica acelerado, você só pensa nisso. Aí você só pensa nisso, você dá sinais. Aquela pessoa assustada, caiu um negocinho no chão. Nossa, vem cá, deixa eu ver.
também, eu ensinando. Porque é a culpa que ela sente. Porque é jogado, eu tô fazendo isso com você porque você merece. Porque você causou isso em mim. Isso a gente ouve tanto, não ouve? A gente ouve muito. Você usou tal roupa, você sabe que eu não gosto. Por isso que você está sofrendo isso. Transfere a culpa do abusador para a vítima. A vítima, então, ela vê aquilo como verdade. Toma isso como verdade. Nossa, foi eu mesmo. Eu sei que ele não gosta. Por que eu usei? Cadê a liberdade dela? Eu queria dizer para você que está em casa que a culpa não é sua. Não mesmo. A culpa não é sua. Não, nunca foi. A culpa é da doença que está a sociedade, né? Desse mal que a violência, ela não tem uma palavra que racionalize ela, né? Ou que dê direito a ela. Porque não existe isso. Uma coisa muito importante, há uns anos atrás, eu conheci uma menina e ela frequentava a igreja e era uma menina bem articulada na igreja, sabe? Fazia, trabalhava, era alegre, era esses sintomas. E ela se casou. E a partir do momento que ela se casou, ela virou outra pessoa. E aquele jovem também estava por ali pela igreja, tudo 100% legal e tal. E ela começou a aparecer na igreja de vez em quando. E muito raramente a gente não tinha acesso, a gente não tinha contato, a gente não conseguia chegar nela. Porque a gente começou a observar que havia um muro que se blindava aquela menina. E ela não conseguia expressar, ela não conseguia sair dali. A única coisa que ela conseguiu fazer foi ir a uma outra igreja com umas primas dela e ela foi falar com um pastor. E o pastor colocou ela como uma mulher submissa que precisava voltar para casa e cuidar do seu casamento. E aquela menina sofreu agressão há anos, até o dia que ela teve coragem de falar pro meu antigo pastor a verdade, sabe? E a partir daquele momento a vida dela foi mudando radicalmente, porque não existe nada pior do que você usar a religiosidade ou a religião para aprisionar dentro de alguém com violência, sabe? Teve a violência, bateu. Qual é o número mesmo? 188? É 188. 180, perdão. 180. 180. Se, na verdade, eu até digo assim, se está acontecendo, 190, porque é um crime polícia. e está acontecendo flagrante, merece ser preso naquele Na momento. hora. Não se cale, sabe? Não se cale. Existem meios para você procurar. Não deixe religiosidade impedir você de tomar vida em abundância em Cristo Jesus, porque Jesus ele nunca aprovaria um casamento onde há esse tipo de violência. Não existe isso. E isso é importante ser dito pelo canal da nossa igreja, para que as pessoas saibam que nós somos um lugar de acolhimento, sabe? E entendam que o Evangelho de Cristo Jesus nunca permitiria uma ação dessa para salvar casamento nenhum. Existem situações que a gente já atendeu, casais que se perdoaram. É diferente quando você enxerga o erro, se perdoa, há o perdão, mas há também a questão do arrependimento. E mesmo com arrependimento, precisa se pagar legalmente, não precisa, doutor Joaquim? Não, eu acho que é essencial, porque quando você tem à sua disposição todos esses dispositivos e mecanismos e não coloca eles em prática, é um desperdício tremendo. E até porque uma das funções
da pena, da punição, é justamente essa ressocialização. É você entender que certos atos que são considerados crimes